Olá, aluno, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje nós vamos falar sobre diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta gráfica utilizada para gerenciamento e controle da qualidade. Ela é utilizada em diversos processos, tanto na indústria quanto fora da indústria. Ela também é conhecida aqui no Brasil como diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe ou diagrama 6M. O diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas mais eficazes que existe para análise de problema. Além de analisar os problemas, ela vai mostrar algumas ações de melhoria e controle da qualidade nas organizações e nas empresas. Geralmente, esses diagramas são feitos por grupos e nesses grupos a gente possui todos os envolvidos naquele processo que está sendo analisado. O diagrama de Ishikawa ele possui uma estrutura de 6 M's e esses 6 M's são os que classificam os problemas e permitem estruturar quais são as causas daquele problema. Então, os 6 M's estão sempre relacionados aos materiais, ao meio ambiente, às máquinas, à mão de obra, aos métodos e às medidas. Vamos aqui dar uma olhada sobre o que cada M desses quer dizer lá, o que cada M desses tem a ver com as causas do problema. Então, o problema de método são aquelas causas relacionadas ao processo e aos procedimentos. Como o trabalho é feito? Às vezes, tu tem 3 funcionários e cada funcionário realiza o mesmo trabalho de uma forma diferente. Então, o que acontece? Falta um método, uma forma de se fazer, um procedimento. Cada um faz de uma forma diferente. O segundo M tem a ver com a mão de obra. Então, é o nosso profissional que está envolvido. Às vezes ele não possui a capacitação adequada. A jornada de trabalho está excessiva. Máquina. São aquelas causas relacionadas com o teu equipamento. Então, o teu equipamento pode estar ocasionando um problema lá na frente. Por estar faltando manutenção, por ele ser antigo, por ele ser obsoleto. Material. Para a gente ter um produto final legal, a gente precisa de bons insumos, de uma boa matéria-prima. Então, se a minha matéria-prima, os meus insumos são ruins, eu não vou conseguir ter um produto final legal e isso vai gerar uma série de problemas. A medida. Aquilo que a gente não consegue medir, que a gente não consegue mensurar a calibração dos meus equipamentos, é algo ruim. Se eu tenho uma conexão e um tubo, eu preciso encaixar o tubo na conexão. Se eu não possuo um programa de qualidade legal para verificar um padrão de tamanho, às vezes eu produzo 1000 peças, 500 eu vou jogar fora, porque falta um padrão, falta uma medida nesse meu processo. Ou o último M, que é o meio ambiente. Às vezes as características do meio ambiente afetam no meu processo, como temperatura, a umidade e até o clima organizacional da minha empresa. Pode estar afetando, causando uma série de efeitos, uma série de problemas lá no meu processo. Essa aqui é a imagem de um diagrama de Ishikawa, né? Então, Ishikawa foi a pessoa que inventou esse diagrama junto com as outras 7 ferramentas básicas aí da qualidade. Ele também foi um dos que participou da invenção das 7 ferramentas. E por que no Brasil ele é tão conhecido como espinha de peixe? Porque realmente ele parece uma espinha de peixe. A gente possui as causas aqui e na cabeça a gente possui o efeito. Ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito, porque aqui a gente tem o efeito e aqui a gente possui as causas, ou o 6M, porque as causas estão relacionadas aos 6 M's que a gente tem no nosso processo. Para a gente poder começar um diagrama de Ishikawa, a gente tem que fazer em grupo. Então vamos reunir o grupo para a gente poder estudar lá o nosso problema. E como é que a gente identifica um problema? Com uma ferramenta da qualidade básica, que é a lista de verificação. Então aqui nessa lista de verificação aconteceu algum evento, né? E 137 reclamações. Dessas 137 reclamações, 61 estão relacionadas a esse problema aqui.
Mas eu poderia melhorar essa minha lista? Com certeza, utilizando aqui um diagrama de Pareto, né? Observem aqui que 45% do problema está relacionado a esse efeito aqui. E que só esse efeito aqui, ó, ele é maior do que 1, 2, 3, 4, 5, 6 efeitos. Então aqui, ó, esse efeito aqui, 76%, tá marcando 76, somando esses 6 efeitos aqui, eu tenho 24%. É mais fácil resolver um problema que representa 45% ou tentar resolver 6 problemas que somados representam aqui 24%. Para isso que serve o diagrama de Pareto, a relação 80-20. 80% dos teus problemas estão relacionados a 20% das causas, né? Bom, aqui a gente tem um diagrama e a gente vai tentar resolver esse nosso efeito, esse nosso problema aqui. Então, o que tem a ver relacionado à máquina, a material, a meio ambiente, a medida, mão de obra, método? Vamos fazer um brainstorming com o pessoal que está participando da reunião. Todo mundo dá a sua opinião, sem questionamento. Ah, essa ideia não vale. Então deixa todo mundo opinar. Depois que todo mundo opinar, vamos colocar lá, vamos voltar para o diagrama e vamos ver o que se encaixa em cada causa. Então, por exemplo, a gente pode ter isso aqui. Olha, lá o problema era esse aqui, bebida quente, está relacionado com o freezer que estava com a borracha danificada. Puxa, então realmente faz sentido. Não tinha gelo para colocar lá no copo, nenhuma caixinha de isopor aí para um plano B. Então isso está relacionado com a falta de material. O meio ambiente, puxa, no dia estava muito quente, 38 graus. Também não tinha sombra, então o freezer, além de estar no sol, todo mundo estava no sol. A medida, o copo plástico era maior do que a lata, então quando você colocava todo o conteúdo da lata no copo, o calor do seu corpo, através da sua mão, acabava esquentando o produto que estava dentro do copo. A mão de obra, o pessoal era despreparado, eram amigos que estavam ali realizando, e por o pessoal ser despreparado, não tinha um método, um procedimento para estar pegando a bebida, né, no freezer e estar servindo. Então todo mundo abria e fechava o freezer. Então eu tenho um problema no meu método. Olhando para isso aqui, a gente pode analisar todas essas causas ou verificar qual a causa tem mais a ver com o nosso problema. Se a gente fosse fazer essa análise aqui, que não é o objetivo, provavelmente eu iria nessa aqui da máquina. E eu iria fazer um 5 porquê, para verificar o porquê que o freezer estava com a borracha danificada. Resolvendo essa daqui, possivelmente eu já ia diminuir bastante o número daquelas reclamações. Aqui eu possuo um outro exemplo, né, relacionado a baixos indicadores, em que nesse aqui foi usado a estrutura clássica dos 6 M's. Mas isso é obrigatório? Não. Observe aqui no exemplo número 3, que eu tenho um problema que a pizza demora a ser entregue nos sábados e eu estou usando só 4, sendo que um deles eu chamei de pessoal, não chamei de mão de obra. E aqui não tenho meio ambiente e eu também não tenho nem aqui a parte de medida, né? Observem aqui que eu poderia ter o meio ambiente, então um dia de chuva, mas o problema não é a pizza demora a ser entregue num dia de chuva. A pizza demora a ser entregue no sábado, pode ser num sábado sem chuva ou com chuva. Então não é obrigatório, não é enfaixado. Aqui cada empresa, cada instituição pode fazer da sua forma. Assim como no exemplo número 4. A gente não possui aqui nenhum dos 6 M's. A gente possui poucos funcionários, profissionais preparados, sobrecarga dos funcionários, funcionários desmotivados, tudo isso gerando longas filas. Foi útil para essa empresa? Com certeza. Resolveu o problema dela? Pelo menos auxiliou ela a analisar melhor a solução para esse problema de longas filas? Se ajudou, está valendo. O que vale aqui é utilizar a ferramenta da melhor forma que você conseguir para tentar resolver o seu problema. Analisar e resolver o seu problema.
Com isso a gente encerra aqui. Se ficou alguma dúvida, coloca lá nos comentários dos vídeos. Se você gostou, dá um joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula.